Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. Novembro Azul, mês de combate e prevenção ao câncer de próstata. E quem nos recebe é o Dr. Hermano Couve Angolo, ele que é urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui falando nesse mês de prevenção ao combate ao câncer de próstata. Doutor, nós que agradecemos a sua participação tão valiosa no nosso programa. Doutor, para que todos entendam, o que é próstata e onde ela se localiza? A próstata é um órgão da pelve masculina que está localizado logo abaixo da bexiga, que envolve a parte inicial do canal uretral, que é o canal urinário. Ela está relacionada diretamente também com a parte reprodutora masculina, pesa em torno de 20, 30 gramas e comparativamente é do tamanho de uma noz ou de uma azeitona. A próstata, juntamente com a vesícula seminal, serve para armazenar e produzir cerca de 70% de todo o fluido seminal que o homem produz. Perfeito, doutor. Doutor, câncer de próstata, quais são os sintomas? Na maioria das vezes, os pacientes com câncer de próstata são assintomáticos. Eles não demonstram sintomas algum, justamente porque a doença é diagnosticada numa fase muito inicial. Para o paciente vir a apresentar sintomas de câncer de próstata, geralmente costuma estar numa fase mais localmente avançada ou uma fase avançada que a gente costuma falar. Na fase localmente avançada é quando a doença, o câncer de próstata cresce ali e obstrui justamente esse canal urinário, que é o canal uretral. Por conta disso, o paciente pode ter uma retenção urinária e não conseguir urinar. Quando o câncer de próstata cresce também em direção à bexiga, que a gente chama de colo ou trígono vesical, o paciente pode ter alguns sintomas em decorrência desse crescimento, que é justamente o sangramento pelo canal urinário e, em alguns casos, até insuficiência renal, que pode se manifestar em alguns casos até com dor lombar, que é a dor nas costas. Naqueles pacientes que se apresentam com doença avançada, que é a doença metastática, geralmente o câncer de próstata costuma se espalhar principalmente para os gânglios abdominais, que são os linfonodos da cavidade abdominal, e principalmente para o osso. Nesses casos, nesses pacientes em específico, os pacientes vão ter sintomas mais inespecíficos, como dor óssea, dores no corpo, cansaço, anemia, falta de apetite e perda de peso. Ok, doutor. Doutor, qual a idade inicial recomendada para se fazer o exame? Essa é uma pergunta importante, mas antes eu queria falar justamente sobre a incidência do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença muito comum, é o segundo tumor sólido mais comum no homem, perdendo apenas para o câncer de pele do subtipo não melanoma. É uma estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que cerca de 70 mil novos casos de câncer de próstata vão surgir nesse ano de 2019. Sobre essa questão da prevenção, eu digo que a melhor maneira de se fazer o diagnóstico do câncer de próstata é justamente fazendo a prevenção. Na prevenção, a gente utiliza dois métodos, que são métodos simples e baratos, que é basicamente o toque retal, que nós vamos analisar o tamanho da próstata, a consistência da próstata, analisar se a próstata tem algum nódulo ou não presente, e também pelo exame de PSA, que é um exame de sangue, que o PSA consiste num antígeno prostático específico, uma proteína produzida especificamente pela próstata, que quando ela está aumentada, ela pode ter alguma relação com o câncer de próstata. Alguns pacientes, uma pergunta muito comum de consultório, que os pacientes costumam fazer, doutor, é preciso fazer os dois, não dá para fazer só o exame de sangue, o PSA? A resposta é não. É importantíssimo fazer a realização dos dois, tanto do toque quanto do PSA. Alguns estudos provaram que os pacientes que apresentavam só o toque alterado, a gente conseguia identificar a doença em até 20% deles. Ao ponto que os pacientes que apresentavam toque retal alterado, juntamente com alteração do PSA, esse paciente, a chance dele ter um câncer de próstata já subia para 60% a 70% da próstata. Então, faz-se necessária a realização dos dois métodos preventivos. Doutor, e a partir de que idade o homem deve fazer a prevenção? Esse tema não é consenso. Se a gente for analisar os guidelines das sociedades americana e europeia de urologia, a gente percebe que tem uma certa divergência sobre quando começar e de que maneira a gente deve seguir esses exames preventivos. O que a gente costuma seguir aqui são as orientações da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a SBU, que ela indica que
O exame preventivo com toque e PSA tem que ser feito em homens a partir dos 50 anos de idade, ou naqueles pacientes que são da raça negra ou que têm história familiar positiva, principalmente parente de primeiro grau, esse paciente ele tem uma chance maior de ter câncer de próstata. Então, é recomendável que esse paciente inicie antes, em torno dos 45 anos de idade. Doutor, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de câncer de próstata ele é feito único e exclusivamente pela biópsia da próstata. Algumas indicações, as indicações clássicas de realização de biópsia da próstata são aqueles pacientes que se apresentam com alteração no toque, quando você palpa um nódulo ou uma próstata com uma consistência um pouco mais endurecida, ou naqueles pacientes que têm alguma alteração do PSA ou das variáveis do PSA. Indica-se a realização de biópsia. A biópsia geralmente ela é feita com anestesia local, mais uma sedação, feita a introdução e a punção da próstata, retirada inicialmente em torno de 12 a 14 fragmentos de tecido prostático, e esse tecido é enviado para o patologista. O patologista analisa esse material e ele vai confirmar o diagnóstico de câncer de próstata ou não. Perfeito. Doutor, vamos falar agora sobre tratamentos. Falar sobre tratamento de câncer de próstata é muito abrangente. Sim. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando de cada tipo de tratamento que a gente tem para o câncer de próstata. Antes de falar sobre o tratamento, um dado que é importante frisar é que o câncer de próstata é uma doença indolente. O que é isso? É uma doença que cresce de uma maneira lenta, porém progressiva. Toda vez que a gente se depara e tem um diagnóstico de câncer de próstata, nós temos que estratificar a doença. A doença é dividida em câncer de próstata de alto risco, de baixo risco ou de risco intermediário. Os 3 parâmetros que nós usamos para estratificar a doença é basicamente o PSA, o exame do toque e o diagnóstico histológico, que é o que a biópsia mostra para a gente. Uma vez que a gente estratificou a doença, nós temos que estadiar a doença, que nada mais é do que fazer exames de imagem para poder avaliar se a doença está restrita, localizada na próstata, ou se a doença já saiu da próstata e está cometendo outros órgãos, que eu falei anteriormente, cometimento de osso, os gânglios abdominais, eventualmente o fígado ou o pulmão. Os principais exames que a gente usa para fazer o estadiamento são cintilografia óssea, tomografia do abdômen e pelve, e recentemente a gente teve um incremento de uma ferramenta, de um exame muito útil, que a gente tem utilizado cada vez mais, que é utilizado principalmente no diagnóstico e também no estadiamento do câncer de próstata, que é a ressonância da próstata, a ressonância multiparamétrica da próstata. Uma vez que a gente diagnosticou, estratificou o risco da doença e estadiou, a gente tem que discutir individualmente com o paciente e analisar o paciente sobre um possível melhor tratamento para ele. A gente tem que avaliar com o paciente a expectativa de vida do paciente, se é um paciente que pretende, que vai viver por 10 a 15 anos, as condições clínicas do paciente, é um paciente sadio, é um paciente com múltiplas comorbidades e doença, e ver a disponibilidade e a disposição que o paciente tem para ser submetido a algum tratamento invasivo ou não da próstata, principalmente por conta dos efeitos colaterais. Como eu falei anteriormente, é uma gama de opções de tratamento, que vão desde vigilância ativa até o tratamento com quimioterapia. Falando primeiro sobre a vigilância ativa, nada mais é do que a gente vigiar de perto o câncer. Sim. A gente fazer uma vigilância periódica naqueles pacientes que têm um baixo valor de PSA, um pequeno volume de doença e uma doença localizada na próstata, que a gente vai classificar esse paciente como um paciente de baixo risco ou muito baixo risco. A gente pode seguir ele de perto, fazendo exames periódicos como PSA, toque, ressonância ou até mesmo repetindo a biópsia da próstata. Indo para outra ponta da doença, que é a doença mais avançada, a doença metastática, que já cometeu, por exemplo, o osso, uma opção de tratamento seria o tratamento injetável, com hormonioterapia e ou quimioterapia. Naqueles pacientes que têm uma boa expectativa de vida, que são saudáveis, rígidos, que têm uma doença localizada na próstata, a opção de escolha é a cirurgia, que é a prostatectomia radical.
que a gente faz uma cirurgia que a gente excisa, retira a próstata por completo juntamente com as vesículas seminais. Falando da cirurgia, nós temos 3 tipos de tratamento cirúrgico, que é as 3 técnicas de tratamento cirúrgico, que é a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia por vídeo, e a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, que atualmente a gente tem feito cada vez menos. Como uma opção ao tratamento cirúrgico, a gente tem a radioterapia também. Quando a gente, depois de dito tudo isso, o mais importante que nós frisamos é justamente que não é uma decisão unilateral. Qual o tratamento que você vai optar e fazer, você vai ter que decidir juntamente com o paciente. Sim. Explicar para ele, elucidar para ele todas as possíveis complicações e efeitos colaterais de cada tratamento, os benefícios e malefícios de cada um. Para você então, a partir daí, sentando com ele, definir qual a melhor forma de tratamento e qual a opção de tratamento que o paciente vai querer fazer. Essa parte sobre a definição do tratamento com o paciente é muito importante porque o paciente tem que estar ciente principalmente dos efeitos colaterais de cada tratamento. Quando a gente fala de cirurgia ou de prostatectomia radical ou de radioterapia, o paciente tem que estar ciente que ele pode estar exposto a alguns riscos do tratamento, que geralmente costumam ser 2, que é a incontinência urinária, que é o paciente que fica perdendo urina de maneira involuntária, e a disfunção sexual, que é o paciente que desenvolve um grau de impotência sexual. Embora atualmente, com o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas e das cirurgias minimamente invasivas, a chance de incontinência e de disfunção erétil tem sido cada vez menores. Que bom, doutor. Doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? A ajuda do especialista é sempre importante, justamente por isso que tem as campanhas de prevenção ao câncer, não só o Novembro Azul, tem o Outubro Rosa, tem a campanha de prevenção ao câncer de pele também. É de extrema importância. A nossa orientação como urologista é que o homem que tem indicação a partir dos 45, 50 anos de idade procure o especialista, procure o urologista para fazer o exame preventivo. É um exame simples e rápido, e que o principal a mensagem que a gente tem que passar é que o câncer de próstata é uma doença indolente, que na maioria das vezes a gente consegue, com a prevenção, diagnosticar de maneira precoce, no estágio inicial, e que muitas das vezes a gente pode sim oferecer o tratamento curativo. Perfeito, doutor. Doutor Hermano, eu te agradeço muito pela participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço, muito obrigado. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.